Bom dia, me pediram para fazer um react de um vídeo, acho que um curto vídeo do professor Rock do Instagram. Vamos lá. Nós não deveríamos ser brasileiros. Na verdade, nós não deveríamos nos chamar de brasileiros. Os colonizadores que vinham para cá extrair o pau-brasil, eles eram chamados de brasileiros. E reparem que a palavra brasileiro tem a terminação eiro, que indica uma profissão, uma ocupação. Assim como engenheiro, bombeiro, cozinheiro. Ou seja, eles não vinham para cá para construir uma nação, eles vinham para cá para buscar uma matéria-prima e levar para Portugal. Se nós analisarmos os nomes dados aos outros povos, como francês, português, chinês, nós vamos perceber que são palavras terminadas em "es". E esse "es" significa referente ou pertencente a um determinado local. Por exemplo, um burguês era um habitante de um burgo. E um freguês é o habitante de uma freguesia. Outra terminação é o ano, como em italiano, americano, angolano. E nesse caso ela indica quem se origina ou é relativo àquele local. Tá, mas e como nós deveríamos nos chamar? Em inglês nós somos Brazilians, em italiano nós somos brasilianos, em francês brasiliano. Esse é um reflexo de que, por mais que internacionalmente sejamos vistos como uma nação, nacionalmente nós não construímos a nossa identidade. E você, como acha que deveríamos nos chamar? Brasês? Brasilianos? Bom, vamos lá. O professor Rock, né, eu já assisti alguns vídeos dele, me parece uma pessoa assim bem inteligente, conservadora, etc. Mas aí nesse vídeo ele derrapou, ele cometeu equívocos, atendeu, né, seguiu os chavões da esquerda, né? Então é chato isso, né? Bom, vamos comentar quais foram os erros aí dele nesse curto. Não sei se isso daí é um corte, se tem um vídeo maior, etc e tal. Vou só comentar o que ele falou, né? Então ele critica lá o termo... Não, inicialmente ele fala que repete a lenga-lenga e de que o Brasil foi colônia de exploração, né? Já falei tanto contra isso, já escrevi livro contra isso, então acho que nem preciso mais comentar. Depois aí também tem um problema lógico aí no raciocínio dele. Ele associa então só porque tem a designação eiro, né, gentílico do Brasil que virou brasileiro, então logo aqui foi colônia de exploração. Essa aí não tem lógica nenhuma. Associar um gentílico, saber se é colônia de exploração, provavelmente não tem lógica nenhuma. Então, no México também se diz de colônia de exploração, e lá chama mexicano. Então não tem lógica nenhuma o que ele falou. Não é porque o gentílico é escrito de um jeito ou de outro, você vai saber a origem da pessoa, né? Ele não provou logicamente isso. Então esse já é o primeiro erro, já daria para refutar o vídeo dele, porque não tem lógica nenhuma a sequência que ele fez lá. Você não tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão razoavelmente construída, né? Então isso aí já está errado. Segundo ponto é que ele desconhece a história, né? Então, primeiro, o termo brasileiro não se consolidou de imediato. Aí dá a impressão que quando o Cabral pôs os pés aqui no Brasil, chamou todo mundo de brasileiro, e é assim até 2024. Não foi assim. Não foi assim por quê? Porque naquela época não tinha essa obsessão que tem no mundo moderno de ficar colocando, querendo definir tudo, dando padrões, colocando normas, normas gramaticais para tudo, estabelecer gentílico de pronto e obrigando todo mundo a falar esse gentílico. Não tinha. As coisas antigamente eram feitas mais de modo orgânico, tanto em pesos como medidas, como em nomes. Então, um dado claro da história do Brasil é que os nomes regionais se consolidaram antes do nome nacional, ou seja, do nome paulista, ou ainda São Paulista e pernambucano, eram mais usados comumente do que o termo brasileiro, por exemplo. Então, dado o tamanho do Brasil, os regionalismos eram muito fortes, né? Então, esses nomes regionais eram mais comuns do que um nome genérico aí para o Brasil, né? Então, já começa o primeiro erro dele. Segundo erro é que o nome brasileiro não foi consolidado imediatamente, né? Ele demorou, ninguém sabe quando. Uns dizem começo do século XVIII, outros dizem século XVII. Não foi no começo. E junto
da designação de brasileiro, que efetivamente aqueles que trabalhavam com o pau-brasil, havia outros nomes para designar quem morava ou quem nascia no Brasil. Como, por exemplo, português do além-mar, português da América, brasiliano também foi usado, Brasis chegou a ser usado. Inclusive, em 1822, quando o Brasil enviou representantes para as cortes portuguesas, os próprios portugueses saudaram os brasileiros como português do além-mar ou português da América. Então, essa na realidade era a designação mais comum, chamar de português do aquém e do além-mar, português da América, português da Índia, português de Macau, porque Portugal via tudo como pertencente à mesma nação. O Brasil não tinha status de colônia. Aqui foi chamado de província, uma época principado, Estado do Brasil, depois Reino Unido. Não havia essa condição de subordinação legal a Portugal, conforme se ensina erradamente nas escolas, né? Então, havia outras designações do nome, que coloca o argumento aí do Roque por água abaixo. Outro argumento que também coloca o argumento dele também por água abaixo, que desmonta a argumentação dele, é que se o termo brasileiro fosse associado à exploração, ele teria que ter sido designado em relação aos índios, porque os índios supostamente foram explorados pelos portugueses. Então, na lógica da colônia de exploração, lógica é tudo mentira, na lógica da colônia de exploração, os primeiros explorados foram os índios. Então, se o termo brasileiro é um termo que se refere à exploração, deveriam ter usado brasileiro em relação aos índios, só que não era usado. Os índios eram chamados de brasilianos. E os portugueses que vinham morar aqui era mais comum serem chamados de brasileiros da América. E quem nascia em São Paulo, nenhum nem outro, era só paulista. Então a argumentação dele não faz o menor sentido do ponto de vista histórico. E para enterrar o assunto, tem uma certa visão preconceituosa em relação ao trabalho, né? Porque o trabalho não é uma coisa deletéria, o trabalho é uma honra, ué. Então não é negativo você ter uma designação, pedreiro, encanador, etc. Tanto é que o grande santo da igreja, São José, ele é conhecido como São José Carpinteiro, São José Carpinteiro. Então, São José Carpinteiro é comemorado dia 1º de maio, ou seja, todo o primeiro dia desse mês é comemorado, né? Todos os católicos comemoram a data desse grande santo, né? Que, aliás, foi instituído pelo Papa Pio XII para descomunizar o dia 1º de maio, né? Porque o dia 1º de maio os comunistas tomaram de assalto esse dia para fazer louvores ao socialismo e tal, e aí o Pio XII, para descomunizar o dia, instituiu o 1º de maio, dia de São José Carpinteiro, né? Padroeiro dos operários. Então, não é uma coisa negativa fazer associações com o trabalho, né? Não tem nada negativo nisso. Aliás, é uma honra. O Brasil tem um gentílico diferente de todos os países do mundo. Significa que dá uma alusão ao trabalho, porque a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas não vão cair do céu, o dinheiro não dá em árvore. Precisa estudar, precisa trabalhar. Então, o gentílico Brasil brasileiro, na realidade, é uma honra, não é uma coisa deletéria, né? É uma coisa que nos honra muito associar conceito de nacionalidade ao trabalho, né? Então, parece que ele tem uma visão preconceituosa, então, com quem trabalha ou designa alguma coisa que designa uma atividade laboral. Isso aí não é nenhuma desonra, né? Então nós vemos por vários argumentos que o vídeo dele é totalmente sensível do ponto de vista lógico, não tem pé nem cabeça. Do ponto de vista histórico, o termo brasileiro não surgiu de imediato. Os índios não eram chamados de brasileiro inicialmente, mas brasiliano. Os nomes regionais eram mais fortes. Por fim, chamar de atender uma corrupção não tem nada de errado, né? Então nós vemos que por vários ângulos, histórico, lógica e mesmo a própria honra de ser associado a um trabalho, realmente ele errou e errou feio aí. Por isso que é importante estudar a história mestra da vida.
Quando a pessoa estuda história, ela não vai cometer esse erro. A pessoa que estuda história está mais preparada para entender o mundo que nós vivemos. Então, por exemplo, para entender o termo brasileiro, a pessoa precisa saber a história. Aí não cai nesses erros do rock, né? Então, se a pessoa conhecesse história, não saberia as origens aí dos gentílicos aí do Brasil. Depois não é só brasileiro, se fala mineiro, né, também, e campineiro também, né? Não é nenhuma desonra quem nasceu em Campinas ser chamado de campineiro, e muito menos quem nasceu em Minas Gerais ser chamado de mineiro, né? Então, esses argumentos do rock aí são muito frágeis, né? Servem a chavões e servem, no fundo, uma visão muito preconceituosa contra o trabalho laboral, né? Vai ver que pessoa muito intelectual e tal gosta de olhar tudo de cima para baixo, né? E o mundo não é assim. Então, vamos ficando por aqui e obrigado e até o próximo vídeo.